Vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Chegamos à oitava estação e lembramos o momento em que Jesus se encontra com as mulheres de Jerusalém e consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. A campanha da fraternidade nos recorda que a superação dos problemas ligados à saúde pública no Brasil exige não apenas clamar e reclamar, mas também agir. Esta campanha da fraternidade tem insistido muito nas ações que precisamos praticar. Isso acontece porque a conversão deve produzir frutos. O coração transformado pela graça de Deus é um coração que nos leva a agir em favor dos irmãos. Lembramos esse momento bonito em que Jesus é confortado pelas mulheres. Um grupo de mulheres se aproxima, rompe a barreira dos soldados romanos e se aproxima. Tem coragem. Que coisa! Coração de mulher é um pouquinho assim, não é? Tem certos momentos em que só mulher é capaz de fazer coisas dessas admiráveis, não é? Então as mulheres foram, romperam a barreira dos soldados, foram confortar Jesus, chorando. E foi Jesus que confortou elas, não é? Que curioso também, não é? Jesus falou para elas: não chorem por mim, mulheres de Jerusalém, chorem pelos vossos filhos, por vocês e pelos vossos filhos, não é? Então já vem Jesus ainda em circunstâncias de dor, de sofrimento, é capaz de confortar as mulheres. Acabamos de celebrar agora no dia 8 o Dia Internacional da Mulher, lembram? Todos os jornais, etc. Talvez lembremos, pensemos que o Dia Internacional da Mulher é só dar uma rosa, um beijo a nossa mamãe, a nossa irmã, esposa, etc. Não é? Muito mais do que isso é lembrar que as mulheres ainda têm que lutar muito, e os homens com elas, para que haja uma maior valorização da mulher. Historicamente se montou, se criou o Dia Internacional da Mulher, não é uma criação da igreja, do cristianismo e da sociedade toda, porque lá no século XIX, 1857, se não lembro mal, numa fábrica de têxtil, não é? Faziam roupas, as mulheres trabalhavam 16 horas diárias, imagina, 16 horas diárias, e ganhavam uma terceira parte do que ganhavam os homens. Aí as mulheres se plantaram, chegou um momento em que não aguentaram mais, não é? E protestaram, reclamaram, queriam uma maior igualdade, não houve jeito. O dono, o patrão, se negou. Então elas fecharam a fábrica, se encerraram dentro e não queriam sair até que não houvesse uma revalorização do seu salário. Naquela época eram um pouquinho, ia dizer, brutos, nós também cometemos besteiras agora, não é? E parece que a polícia, instigada pelo dono, queimou, botou fogo. Morreram 130 mulheres dentro da fábrica, não é brincadeira? 130 mulheres morreram queimadas, carbonizadas dentro da fábrica. Aquilo chocou tanto a sociedade que pouco depois se criou o Dia Internacional da Mulher, para pensar que a mulher ainda tem que caminhar muito e ser reconhecida nos seus direitos. Por que uma mulher ganha menos do que um homem se faz o mesmo trabalho, não é? Por que uma mulher trabalha 24 horas do dia na sua casa e não recebe salário e às vezes tem que depender, não é? Humilhada às vezes pelo marido? Por que o marido bate na sua mulher? Por que às vezes é assassinada pelo seu próprio marido? Por que há essa discriminação? Por que a empregada doméstica até agora ainda não recebe fundo de garantia? Só se o patrão quer. Tantos porquê. Por que na igreja as mulheres às vezes só valem para lavar o altar e a igreja? Também devemos questionar na igreja, não? Por quê? Por que não valem para ministros? Talvez para sacerdotes? Ou a mulher é menos do que homem? Sim, são questionamentos que nós devemos fazer. Como cristãos e como seres humanos, ainda tem muita conquista a fazer a mulher. E nós rezamos por isso. Jesus, que animou as mulheres, que sempre foi rodeado, instituiu
aquelas mulheres suas amigas, não é? A Madalena foi a primeira pessoa no mundo que soube que Cristo ressuscitou, antes que os apóstolos. Vamos rezar um pouquinho para que Deus toque nosso coração e faça nosso coração um pouquinho, para desculpar a expressão, um coração um pouquinho mais feminino, que sabe amar mais, que sabe compreender, não é? E que sabe lutar quando é necessário, como aquelas mulheres. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Ave Maria, bem bonita por esta família que nos acolhe. Mais uma vez a imagem de Nossa Senhora das Mercês, a mesa toda bonita, a Bíblia, as flores, a vela, um crucifixo que destella a luz, não é? Então, tudo agradecemos por vocês, a família, que Deus abençoe, no corpo e na alma, e por toda a vizinhança, não é? Porque todos nós não somos ilhas, vivemos todos interligados, que vão criar sempre um ambiente de fraternidades entre todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos caminhando para a nona estação, todos juntos. Das mulheres que choravam,